Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, nosso 27º dia de retiro quaresmal, e a igreja celebra com muita alegria o dia de São José. Hoje, a igreja retira o roxo, se veste de branco para celebrarmos o grandioso São José, terror dos demônios. São José, um homem justo, um homem fiel, um homem obediente a Deus. É com muita alegria que nesta quinta-feira partilhamos a palavra de Deus, meditamos sobre a vida de São José, e o tema deste dia de retiro é a obediência e o amor. O evangelho que vai nos acompanhar encontra-se em Mateus, capítulo 1, versículos do 16 ao 24, e nos diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu coração se alegra por poder falar, partilhar, anunciar as bem-aventuranças que este homem fez no silêncio e na obediência. Como é bonito nós olharmos para São José, modelo de pai, modelo de esposo, modelo de obediência a Deus. Todo judeu tinha por costume viver etapas do matrimônio. Uma das etapas era a promessa de fidelidade de um para com o outro. E quando esta promessa de fidelidade era feita, os dois já viviam ligados, já eram, perante todos os outros, um casal. Um casal. Quando, de repente, Maria, que tinha entre 14 e 16 anos, uma jovem, sonhava com a vida com o seu amado José, sonhava em ter filhos, sonhava em educar os seus filhos na lei do Senhor, como era de costume, pois ela era uma mulher judia, era uma mulher de fé, era uma mulher de oração, assim como José, descendente de Jacó, assim como José, que carregava em seus ombros o desejo de ser pai, de constituir uma família, mas de repente os planos de Deus entram na vida destes dois e mudam completamente o rumo da história. A Virgem Maria, tão nova,
tão simples, é visitada pelo anjo e o anjo a vai chamá-la de bendita entre as mulheres, ave cheia de graça, aquela que conseguiu diante dos olhos de Deus encontrar graça. E dentro do seu ventre, pela obra do Espírito Santo, uma criança é formada, o menino Jesus. Mas não para por aí. José, esposo de Maria, homem justo, que amava a Virgem Maria verdadeiramente, quando é visitado pelo anjo, estava dormindo. Meu irmão, minha irmã, não sei se você já teve essa experiência de, ao estar dormindo, sonhar e quando acordar, não saber se aquilo era realidade ou simplesmente um sonho e ficar confuso. José também poderia ter experimentado esta realidade, mas ele preferiu acreditar naquilo que havia sonhado. E no seu sonho, o anjo apareceu a ele e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo em receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. José poderia ter pensado que era um sonho. Meus irmãos, imaginem a cena. O anjo aparece à Virgem Maria e anuncia que ela vai ser a mãe do Salvador. A Virgem Maria fica perplexa. O anjo também diz a ela que a sua prima Isabel está grávida. A Virgem Maria vai para a casa de Isabel para ajudá-la na sua gravidez. Quando volta, já volta diferente, já volta com o seu corpo transformado, talvez a barriguinha já aparecendo, e as pessoas olham, as pessoas veem aquilo, e José também viu. José, talvez com a cabeça atormentada, pensando: o que ela fez? O que o amor da minha vida fez comigo? Mas eu a amo tanto. E existia uma lei para os judeus que eles podiam apedrejar a mulher que tivesse feito a traição, que tivesse adulterado, que fosse uma adúltera. Maria poderia ser apedrejada. José sabia disso. Este homem é tão bom, é tão justo, amava tanto a Virgem Maria, que com o seu coração preocupado, com o seu coração atormentado, ele preferiu abandonar ela em silêncio para que ele levasse a culpa da traição e não ela. E não ela, para que ele fosse aquele que a desonrou e fugiu e foi embora. Mas o anjo aparece a ele em sonho porque Deus tinha um plano perfeito na vida dele para que ele fosse o pai adotivo de Jesus. Jesus precisou ter a figura de um pai na terra. Jesus precisou ter a figura de um homem justo, de um homem obediente, de um homem que ia defender a mãe do Salvador de todas as ciladas que tentavam armar para ela. O anjo aparece a ele em sonho e ele acredita. Ele vai à Virgem Maria, ele aceita a Virgem Maria, ele protege a Virgem Maria, ele foge com ela para o deserto, ele arranja um local para que o menino possa nascer. Depois ele foge de lá, leva novamente para o deserto e se esconde, protege, defende, guarda, ensina a Jesus, defende a Jesus. Que homem maravilhoso!
Que exemplo maravilhoso! E acima de tudo, meus irmãos, que homem obediente. Ele amou a Deus na obediência, não reclamou de nada, não questionou nada. E o silêncio de José, a obediência de José é terrível contra as ciladas satânicas. Satanás, ele não consegue compreender esta loucura de amor por Deus, de obedecer a Deus, mesmo em sonho, de proteger a Virgem Maria, de proteger e amar a Jesus, de ser referência para Jesus. São José, modelo de obediência, modelo de pureza, modelo de santidade, modelo de vida para nós homens, que sejamos, a exemplo de São José, defensores das nossas famílias, defensores das nossas esposas, que possamos proteger e ensinar e guardar os nossos filhos com bons exemplos, com palavras, com ações, com atitudes. Um homem jamais deve fugir das suas responsabilidades, porque a exemplo de São José, que não fugiu, ao contrário, encarou de frente, acreditou em Deus, obedeceu a Deus, amou a Deus. Que eu e você, no dia de hoje, possamos ser visitados pela poderosa intercessão de São José, terror dos demônios. Pela poderosa intercessão de São José, Pai adotivo de Jesus, terror dos demônios, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você puder, vá hoje celebrar o dia de São José, mas acima de tudo vá adorar Jesus Eucarístico, pois hoje a igreja no mundo inteiro se volta também para este mistério eucarístico, mistério de amor e adoração. Que você tenha também este momento de intimidade para com Jesus. Deus te abençoe.